programa Almanac Enfermagem de volta para você, recebendo hoje presença ilustre, relevante no meio da enfermagem na Paraíba, o Dr. Ronaldo Miguel Bezerra, presidente do Corém Paraíba. Dr. Ronaldo, muito bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez. Eu queria começar o nosso bate-papo em relação à parte administrativa, começando com você em relação à política administrativa do Corém. Nesse apanhado geral da sua gestão, em relação às realizações, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da sede, a questão do Corém Online, né, do Corém Móvel e também das terças do conhecimento, né, uma proposta sua de educação de qualificação profissional para o pessoal da área, um apanhado geral sobre esse período administrativo. Doutor Oswaldo, a gente agradece esse momento e a gente está aqui para prestar também um pouco de esclarecimento, né, aqueles colegas, né, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem que depositaram votos nas urnas para que a gente pudesse cuidar, né, do nosso conselho durante 33 anos, né, na verdade. E aí nós encontramos um conselho que precisava de muito carinho, de muito cuidado, e tivemos que iniciar com a motivação dos profissionais, né, que trabalham no conselho de enfermagem, porque eles fazem a máquina funcionar também, juntamente com a gestão. E nós conseguimos, né, nesse 1 ano e meio, aumentar e melhorar a autoestima, né, otimizar a autoestima dos profissionais, dos trabalhadores do Corém da Paraíba, tanto de João Pessoa quanto de Campina Grande, né. Conseguimos mais colaboradores entre os enfermeiros para vir para dentro do conselho ajudar o conselho. E aí encontramos também assim uma máquina administrativa muito quase quebrada, né, em termos de equipamentos, falta de computação, né, a frota de carros usadas, né, já tendo que trocar, faltando internet mais efetiva, né, software que pudesse ajudar na fiscalização. Enfim, Campina Grande, pra você ter ideia, é aqui pertinho, mas toda a documentação aqui para Campina Grande demorava 3 meses para ir, depois 3 meses para voltar. E lá em Campina Grande não tinha uma máquina de xerox, não tinha uma internet, não tinha um malote para ver esses documentos. E hoje nós instituímos o malote, né, e os profissionais do interior que não precisam chegar até João Pessoa, lá em Campina Grande já vem 2 vezes por semana esse malote chega até João Pessoa com toda a documentação, e equipamos mais a nossa subseção lá em Campina Grande para que possa atender cada vez melhor o profissional, né? E assim, em termos gerais, nós vemos hoje a motivação dos profissionais, porque está vindo a gestão que está comprometida não só com a categoria de enfermagem na Paraíba, que hoje nós somos quase 30 mil profissionais, mas comprometida também com os funcionários, né? De estar motivando para que eles possam estar indo para o Corém trabalhar, fazer a máquina funcionar cada vez melhor. O projeto Corém Móvel foi uma promessa de campanha nossa e, graças a Deus e os nossos conselheiros federais, o presidente Manuel Nery, ele nos doou esse ônibus que estava no Corém do Distrito Federal, né? E o Dr. Wellington, que é presidente do Corém do Distrito Federal, devolveu para o COFEM, e nessa devolução nós somos agraciados com esse equipamento, que é um ônibus, um micro-ônibus, onde tem o Corém se desloca administrativamente para aquelas cidades polo da Paraíba, evitando assim que o profissional de enfermagem venha gastar dinheiro para vir a Campina Grande ou João Pessoa para resolver problemas inerentes ao Conselho de Enfermagem. Esse atendimento pode ser feito na cidade, em diversos locais no estado. Na cidade polo. E quando a gente assumiu o Corém da Paraíba, nós nos preocupamos com essa questão de como se comunicar bem com o profissional. Já que o papel hoje, jornal, é difícil, licitação de jornal, fazer o jornal, mandar o jornal e contaminar o meio ambiente. Então a gente achou por mim, fizemos uma tríade, né? Nós construímos uma página nova, interativa, né? Nós implantamos nessa página nova, nessa plataforma do site, um Corém online 24 horas, você clica ali, faz sua senha, você pega documentos em casa sem precisar ir no Corém, e o Corém Móvel indo onde o profissional está. Então essas três metas que nós prometemos e alcançamos no primeiro ano de gestão, né? E com relação às sedes, né, que nós estamos tentando construir, entregar nesse período de 3 anos, vamos tentar entregar pelo menos a sede ou construída ou em construção, uma nova sede do Corém da Paraíba, onde possa receber os profissionais com mais conforto, né, um espaço que tenha espaço para capacitações, espaço para reuniões, para categoria, enfim, o Corém é de todos os profissionais de enfermagem, né? E está
chegando ao profissional, está chegando perto do profissional com essas medidas de tanto o Corém móvel como o Corém online, né? Uma coisa atual e realmente facilita o acesso do profissional, né, do associado. Doutor Ronaldo, em relação às políticas de enfermagem, né, a questão das 30 horas municipais, a questão também de como está a nível nacional, como é que o Corém tem efetuado essa campanha das 30 horas? Quais são os resultados da campanha das 30 horas? Eu estou falando o seguinte, a nível nacional, nós temos um projeto de lei, que é o 2295 de 2000, que é do doutor Mário Nazif. É um médico, né, deputado federal, hoje prefeito da cidade dele, mas à época ele prometeu à enfermagem brasileira que ia dar 2 presentes, né? Tendo em vista que a filha dele um dia doente na UTI, ele viu o carinho e a responsabilidade e a humanização com que a enfermagem tratou da filha desse médico. E ele disse que ia dar 2 presentes da enfermagem. E esses 2 presentes foram o piso salarial, que é um projeto que está tramitando no Congresso Nacional para enfermeiros técnicos auxiliares de enfermagem. É o projeto de lei Mário Nazif, de número 4924, de 2009. E o projeto das 30 horas, que é o 2295, que já está pronto para ser votado, apenas agora esperando a boa vontade dos nossos colegas deputados federais e senadores, como também a vontade da doutora Dilma, né? E esse projeto está lá pronto para ser votado, né? Que vai beneficiar toda uma categoria, ou seja, a segunda maior categoria do Brasil, que é a enfermagem. Nós temos os professores como primeira maior categoria e em segundo lugar nós temos a enfermagem. Nós somos hoje quase 12 milhões no Brasil. E só na Paraíba nós temos aí média de 30 mil profissionais de enfermagem. Então esse piso salarial a nível nacional se encontra o piso salarial tramitando nas comissões e o projeto de lei das 30 horas já pronto para ser votado. A nível local nós conseguimos, antes do período eleitoral, quando dos candidatos, né, na época dos prefeitáveis, né, e alguns vereadores candidatos, nós chamamos ele no Corém e perguntamos a ele se eles queriam assinar um compromisso com a enfermagem paraibana, no caso de João Pessoa, para que a gente pudesse implantar as 30 horas semanais. E o então eleito, o doutor Luciano Cartacho, se comprometeu com as 30 horas, a enfermagem paraibana, e no prazo que foi dado pelo documento, né, ele assim o fez. O vereador Dejanilson, que é esposo da enfermeira, ele levou o projeto para a Câmara, os vereadores todos votaram por unanimidade, e aqui eu sempre quero agradecer a todos os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa, que aprovaram esse reconhecimento dessa regulamentação das 30 horas para a enfermagem de João Pessoa, e o prefeito depois colocou o projeto dele para a Câmara e foi também aprovado. Então em João Pessoa, nós já temos efetivamente o projeto implantado, das 30 horas semanais para todo o município, para os munícipes, os funcionários municipais. Em Santa Rita, nós temos uma enfermeira lá, que é a enfermeira vereadora, né? Me falha a memória agora, não lembro do nome dela, mas é uma grande profissional que se preocupou e foi no Corém, pegou o projeto e colocou lá, inclusive a Cibele, me lembro agora a doutora Cibele, que é enfermeira lá de Santa Rita. São tantos enfermeiros, hoje nós temos 13 enfermeiros vereadores no estado da Paraíba e um auxiliar de enfermagem prefeito. E a doutora Cibele lá em Santa Rita levou o projeto, e eu agradeço também aos vereadores lá de Santa Rita que votaram por unanimidade o projeto. E lá em Santa Rita está também implantado, eu agradeço o prefeito também, né, da cidade de Santa Rita, que presenteou a enfermagem com esse reconhecimento, essa carga horária, né, de 40 horas, que é excessiva, que induz ao erro, né? O profissional de enfermagem que está ali 24 horas ao lado do paciente, né? Então aí os outros profissionais passam, né, colocam a mão e vão para casa. Aí a enfermagem fica lá 24 horas, na hora do A e do U, e a enfermagem está ali perguntando o que está havendo e aplicando seus cuidados, né? A enfermagem prescrevendo seus cuidados, o técnico de enfermagem, né, aplicando esses cuidados. A assistência direta é da enfermagem, né? Felizmente, 24 horas. Doutor Ronaldo, em relação à questão da interdição ética de hospitais, que vem sendo, a gente tem visto tanto ela sendo realizada pelos conselhos profissionais, tanto o de medicina como também de enfermagem, né? Como se dá, o que é de fato essa interdição ética, né? E o porquê dela ser feita e da gente estar vendo nos últimos tempos acontecendo tanto, né? Se repetindo tanto e Brasil afora, na verdade. Na verdade, Oswaldo, o que acontece é que as profissões de saúde, principalmente, eles são criados, né? E aí o lema da nossa gestão é
O Corém da Paraíba ele garante o exercício legal e ético da profissão e protege o cidadão. Sem o cidadão doente não existe profissão de saúde. Então nós vivemos diretamente na expectativa de cuidar, né, desse cidadão. E como é que os conselhos de profissão de saúde cuidam desse cidadão? É fiscalizando, autorizando o profissional a trabalhar. Só quem pode trabalhar na área de saúde, no caso da enfermagem, é quem está autorizado pelo Conselho de Profissão, o Corém da Paraíba e o COFEM. Eu estava na palestra hoje falando para os colegas, existe uma ponte entre o formando e o trabalhador da enfermagem. O formando está com o diploma na mão, né? E aí tem uma ponte que chama-se Corém para autorizar ele a trabalhar. Uma vez autorizado, eles vão trabalhar. E aí o Corém autoriza ele a trabalhar, o Corém fiscaliza ele, o Corém pune ele, o Corém defende ele e o Corém afasta ele na interdição ética quando assim é preciso. E a interdição ética é um instrumento, o último instrumento legal que nós usamos quando está em risco a população, ou quando está em risco o profissional. E aí o Corém de enfermagem no caso, o Conselho de Enfermagem no caso, ele vai lá e interdita o profissional de exercer atividade naquele local até que o gestor tome as devidas providências, né, para que a população não tenha risco em ser atendida naquele local. Então é uma proteção, na verdade, tanto ao profissional como à população. Exatamente, garantir que a profissão exista com ética e garantir ao cidadão que ele, ao chegar na instituição de saúde, ele encontre realmente profissionais qualificados e condições de ser atendido. Doutor Ronaldo, e a importância da obrigatoriedade, né, de um enfermeiro nos transportes de pacientes? Qual a importância dessa obrigatoriedade, do seu ponto de vista? Na realidade, o enfermeiro ele é autônomo e o técnico de enfermagem ele é ocupacional. Então, o técnico de enfermagem ele nasce para assistir o enfermeiro, para acompanhar o enfermeiro em todas as ações, né? E aí, o que aconteceu ao longo do tempo? Em 1986, o Congresso Nacional nos deu de presente a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, para que ela possa ser exercida no Brasil livremente. Né? Uma lei renovada, que é a lei nossa de 35, né? Aliás, desculpa, de 55, que é 2604. E aí, em 86, o Congresso Nacional nos deu esse presente, e lá já está contido em 1986, na Lei 7498 de 86, que o profissional de nível médio, o técnico na auxiliar de enfermagem, ele não pode exercer a profissão dele sem a supervisão e orientação do enfermeiro direto. E o que aconteceu ao longo desses anos foi que o técnico de enfermagem estava lá na ponta fazendo o que ele não tinha condições de fazer só. Porque na hora do erro, quem responde é o enfermeiro. Ele só poderia acompanhar o enfermeiro. Ele só pode exercer atividade na presença do enfermeiro. E aí, o COFEI, né, com o advento do SAMU, né, existe uma portaria do SAMU, a 2048 de 2002, né, colocou o técnico de enfermagem sozinho na ambulância básica. E aí o COFEI, para coibir esse desencontro, ele emitiu a resolução agora em 2011, no final de 2011, que a partir de janeiro de 2012, qualquer tipo de transporte na terra, no ar ou no mar, só poderá ser tripulado, né, acompanhar o paciente, no mínimo, o enfermeiro. Então, se não tiver enfermeiro, não há acompanhamento de enfermagem. Pode ter o técnico de enfermagem, pode, mas só o acompanhamento do enfermeiro. Por isso que nós estamos agora, um ano passado, nós mandamos uma carta para todos os gestores, dando prazo de um ano para se adequar. E a partir desse ano nós estamos interditando, inclusive os SAMUs, que não tem enfermeiro em todas as ambulâncias, estão sendo interditados para que seja atendido o preceito da lei. E vem sendo atendido, vem sendo atendido, né? Sendo respeitado. Alguns já estão contratando os enfermeiros só com a notificação e outros só após a interdição. Mas de toda forma vem funcionando. O Ministério da Saúde agora ele emitiu uma portaria, né, a 356 de abril de 2013, onde diz que a tripulação mínima dentro do SAMU agora para tripular a ambulância básica é enfermeiro e técnico. Certo. Doutor Ronaldo, em relação à questão da proibição da dispensação de medicamentos por enfermeiros, como é que o senhor vê essa questão da proibição? Olha, na realidade, quando nós assumimos o conselho, descobrimos que a enfermagem ela foi induzida a um erro que é a de se preocupar com medicamentos. Nós existimos em profissão de enfermagem para cuidar de pacientes, de vidas. E o farmacêutico para cuidar dos remédios, o acondicionamento, né? Enfim. E aí existe uma lei federal do Conselho Federal de Farmácia e uma resolução 357, no seu artigo 20, que fala que é uma função indelegável do farmacêutico dispensar medicamento para o paciente. E aí a enfermagem estava deixando de fazer a atividade de estar perto do paciente, de cuidar do paciente, para estar se preocupando com a atividade que não é dela. Obviamente induzido pelo gestor. E aí nós estamos chegando até o gestor, informando para ele que é proibido. E o Corém da Paraíba emitiu uma decisão proibindo terminantemente na Paraíba, como no Brasil,
nenhum profissional de enfermagem, o técnico ou o enfermeiro pode estar dispensando medicamento. Seja na atenção básica, seja no hospital, seja no SAMU, em qualquer canto. O nosso dever é cuidar do paciente. E a medicação, quem vai cuidar da medicação, quem vai dispensar, não cabe à enfermagem. Então é mais uma forma de proteção tanto ao profissional, né, ao enfermeiro, como também ao paciente. Claro, que assim como o farmacêutico não sabe cuidar do paciente como nós sabemos, estudando para isso, nós também não devemos estar, né, adentrando na atividade dos outros. Então, está no código de ética da profissão. Então a gente nasceu para cuidar de vidas, para tratar de vida, para trabalhar no SAMU, na sala de cirurgia, e, enfim. E a parte de medicamento já não cabe mais a gente. Bom, doutor Ronaldo, em relação, a gente fez um apanhado geral, né, uma retrospectiva das ações e realizações do Corém. Então, uma consequência disso é o reconhecimento, né, tanto da população como dos grandes órgãos, né, responsáveis pela saúde no nosso país. Quais foram os prêmios que o Corém tem recebido nesses últimos tempos, né, em reconhecimento a todas essas ações que o senhor citou agora para a gente? Na realidade, nós tanto recebemos quanto também a gente dá, né? Existe um congresso chamado CBCenf, que a gente vai falar daqui a pouco, que o CBCenf o maior evento da América Latina de profissionais, né? Onde a gente coloca lá dentro de 7 a 10 mil pessoas no evento. E nesse evento, geralmente o COFEM ele pede ao presidente do Corém para indicar um enfermeiro, né, do estado, porque seja homenageado lá. Então, ano passado nós homenageamos a doutora a professora que é professora da FACEN, doutora Nereide, e também enfermeira assistencial do HU, foi diretora lá do HU, foi homenageada ano passado, e esse ano nós estamos homenageando a primeira funcionária do Conselho de Enfermagem, que é a doutora Fátima Alves, que é ela que abriu as portas do Corém na Paraíba e até hoje está lá dentro. Aí vamos ter que homenagear a Prata da Casa também esse ano. E em relação a prêmios recebidos para a gestão, nós recebemos em 1 ano e meio de gestão, nós recebemos 3 prêmios. O primeiro prêmio é o prêmio do COFEM, né, pelo bom gestor que somos hoje, reconhecido pelo sistema COFEM, Conselho Regional de Enfermagem. Recebemos um prêmio também pelo cuidar do projeto Anjos da Enfermagem, que depois eu vou estar trazendo aqui, né, a equipe dos Anjos para falar para vocês o que é o projeto Anjos da Enfermagem, que é um projeto a nível nacional que o COFEM abraçou, é o Instituto dos Anjos, né, criado pelo enfermeiro do Ceará, e o COFEM ele entra com recurso através das unidades, a gente sustenta esse projeto no Brasil, para que esses anjos da enfermagem, os acadêmicos, vão até os hospitais onde tem crianças doentes, façam eles sorrirem por um período, né, durante a sua estada no hospital. E também o último prêmio que recebemos agora foi o prêmio do gestor mais popular do Nordeste, né, em termos de contato com a categoria, né, e de ações junto à categoria, que foi lá no Maranhão. Agora, esse mês recebemos esse prêmio lá das mãos do presidente do COFEM e do presidente do Corém do Maranhão. Maravilha, resultado de uma gestão eficiente e que está perto do profissional. Doutor Ronaldo, para finalizar, aproveitando a deixa do CBCenf que você falou, aproveito para convidar, né, o pessoal, o profissional, para o evento, para explicar para quem está interessado também em ir, né, como acontece, onde acontece, como o profissional pode se informar também, como o enfermeiro pode se informar a respeito do evento. Na realidade, nós temos uma página muito interativa lá, nessa página está várias informações, várias dúvidas estão sendo tiradas pela página do Corém, e lá também no slideshow está lá o convite para o 10º CBCenf. O CBCenf é o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Profissões, né, dos Conselhos Regionais de Enfermagem, aliás, desculpe. Então, todos os conselhos, os 26 conselhos de profissões, né, ali do Brasil, são 27, eles se reúnem e cada um mostra seu estado e leva discussões da enfermagem em pauta, né? E o 16º CBCenf vai ser na cidade de Vitória, no Espírito Santo, pena que é muito distante, né? É lá no final do mapa praticamente, mas assim, já está confirmado quase 10 mil pessoas do estado de todo o Brasil, e a gente convida você, enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, que possa estar chegando até lá. O Corém da Paraíba está levando uma comitiva de 40 profissionais de enfermagem, os conselheiros e mais 40 profissionais de enfermagem, que nós sorteamos, né, os profissionais que fazem parte da comissão de ética, enfim, alguns profissionais foram sorteados, não podemos levar os 30 mil, mas vamos levando pelo menos uns 25 profissionais, aliás, 20 profissionais com mais os conselheiros, enfim, dá mais ou menos 40 pessoas. Para que a gente possa estar mostrando a Paraíba lá. Hoje o Corém da Paraíba, quando sai do estado para um congresso, não vão só os conselheiros, principalmente vai a categoria, né? E nós vamos estar convidando vocês para estar lá e vamos se encontrar lá no CBCenf. E você que esteja indo para o CBCenf,
você procura o nosso stand lá, que vai estar muito bonito à sua espera. É o Corém da Paraíba, que vai estar representando a enfermagem paraibana lá em Vitória, no Espírito Santo, né, nesse grande congresso que vai estar acontecendo, o grande congresso da área de saúde. Dr. Ronaldo, muito obrigado mais uma vez por sua participação. As portas estão sempre abertas para o senhor vir aqui tirar dúvidas, esclarecimentos, novidades também, né, para o profissional da enfermagem. Muito obrigado por sua presença mais uma vez. Só para fechar, doutor Oswaldo, nós estamos pleiteando para que o 17º CBCenf venha para acontecer no estado da Paraíba, né? Já tivemos audiência com o governador Ricardo Coutinho e ele se comprometeu em dar total apoio. O Biro Bolshoi está nos dando também apoio de captar esse evento para cá. E lá em Ceará, o ano passado, mostramos a Paraíba e agora vamos para a votação em Vitória, que cada fim de evento é feita a votação. E nós vamos fazer uma sensibilização lá dos conselheiros federais, dos presidentes regionais do Brasil, para que a gente possa estar para o ano, inaugurando aqui o nosso centro de convenções, que é muito bonito, né? E trazendo todo o Brasil, encher aqui João Pessoa e a Paraíba com 10 mil profissionais de enfermagem de todo o Brasil. Olha só, notícia bombástica para a classe, né? Então, uma notícia promissora, né? O congresso, esse congresso gigantesco, pode vir para cá, para perto de você, profissional da enfermagem na Paraíba, né? Exatamente. Maravilha, doutor Ronaldo, muito obrigado. Esse é o Almanac da Enfermagem. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta. Olá pessoal, vamos falar agora um pouco sobre a NR4. A NR4, norma regulamentadora número 4, ela é do Ministério do Trabalho. Dentre tantas outras normas que falam sobre saúde e segurança do trabalho, nós temos essa especificamente que vai falar sobre o SESMIT. Então o SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. É a NR, a norma que vem justamente fazer com que as empresas, todas as instituições de trabalho, elas tenham em suas unidades esse serviço que é justamente para que possa dar respaldo aos trabalhadores com relação à sua saúde e segurança. Então, para fazer parte dessa equipe, nós temos no mínimo 5 profissionais que são estipulados pelo Ministério do Trabalho. Dentre eles, nós temos o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico em segurança do trabalho e o técnico em enfermagem do trabalho. Então, como vocês puderam observar na minha fala, todos eles precisam ter algum tipo de especialização na área de segurança ou medicina do trabalho. Sem a especialização não é possível a atuação, salvo em alguns casos específicos para a questão do médico, que dependendo da região, se não tiver médico com essa especialidade, qualquer médico clínico ele pode assumir, mas só essa exceção. Todos os outros profissionais, eles precisam ter essa particularidade. Então vamos falar rapidamente agora um pouquinho das atribuições de cada profissional desse. Por exemplo, o engenheiro de segurança do trabalho, ele tem como atribuições adaptar os recursos técnicos e humanos, estudando a adequação da máquina ao homem e do homem à máquina, para proporcionar maior segurança ao trabalhador. Então o engenheiro, assim também como o técnico, que falaremos daqui a pouquinho, eles ficam muito com essa parte estrutural. Então eles observam, eles analisam, eles identificam os riscos ocupacionais que podem estar lá agredindo ao trabalhador. Nós temos o médico. Então, o médico do trabalho, ele é responsável por executar exames periódicos de todos os empregados. Então, ele é o coordenador do Serviço de Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Pode ser o mesmo médico do PCMSO, que é a sigla do programa, e também do SESMIT? Pode ser, certo? Se a empresa quiser contratar 2, também está tudo certo. Ele também participa de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos epidemiológicos, ou seja, identifica aqueles profissionais que estão no ambiente de trabalho que porventura venham a desenvolver alguma doença do trabalho relacionada ao trabalho ou qualquer outra doença para que possa agir na sua promoção e prevenção. Temos também o enfermeiro do trabalho, que este é responsável por elaborar e executar planos e programas de promoção e proteção à saúde do trabalhador. Então ele é aquele que fica lá junto com todos os trabalhadores, reconhecendo esses trabalhadores, suas dificuldades, suas doenças, fazendo acompanhamento deles no seu ambiente de trabalho. É responsável também pelo controle das vacinas. Então todos os trabalhadores eles precisam estar vacinados em seu ambiente de trabalho para que eles possam evitar que venham a desenvolver algum tipo de doença. Por exemplo, uma das doenças mais típicas nos ambientes de trabalho é o tétano. Então você precisa estar vacinando esses profissionais contra o tétano para que eles não possam vir a desenvolver futuramente essa doença.
Ele também treina trabalhadores, instruindo-os com relação ao uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, de suma importância para a prática laboral, uma vez que eles podem estar evitando que o trabalhador venha se acidentar, venha adoecer, desenvolver algum tipo de doença mais grave, e eles precisam utilizar esses equipamentos de forma correta, porque senão não vai adiantar se ele estiver utilizando por exemplo, um plug, que é um protetor auricular, se ele não estiver utilizando de forma correta. Então, o papel do enfermeiro é justamente fazer essa ênfase na utilização desses equipamentos de proteção, prezando sempre pela saúde do trabalhador. Nós temos também o técnico de enfermagem de trabalho. Este atua em colaboração ao enfermeiro, eles atuam sempre juntos. Então ele presta primeiros socorros no ambiente de trabalho e faz atividades conjuntas diversas, também prezando pela promoção e proteção à saúde do trabalhador. Temos também o técnico de segurança do trabalho. Este atua na inspeção de locais, instalações e equipamentos da empresa, observando as condições de trabalho para determinar fatores de riscos e acidentes de trabalho. O técnico ele atua como uma espécie de supervisor, certo? Ele vai lá, identifica os riscos, ele faz planejamento junto com o restante da equipe de como prevenir esses riscos ocupacionais, certo? E além de todos esses 5 profissionais que eu falei para vocês agora, a empresa ela pode contratar diversos outros profissionais que atuem na área de saúde do trabalhador, para que juntos, através da interdisciplinaridade, eles possam trazer uma melhor condição e qualidade de vida para esse trabalhador que está lá na atuação. Quadro de oportunidades para você, profissional da enfermagem. Anote aí que tem dica interessante. Nós temos aqui no estado da Paraíba o concurso para o Instituto Federal da Paraíba, com inscrições abertas até dia 25 de outubro, com uma vaga para enfermeiro e uma vaga para técnico em enfermagem. Quando você olhar assim uma vaga, não se assuste, porque aquele que estuda, ele consegue a aprovação. Nós temos também a Prefeitura Municipal de Catingueira, uma vaga de enfermeiro, 6 vagas para técnico em enfermagem, com as inscrições até o dia 18 de outubro, no site realconcursos.spb.com.br. Nós temos a Prefeitura Municipal de Poranga, no estado do Ceará, com uma vaga para enfermeiro e 2 para técnicos em enfermagem. O site é www.consulpan.com.br e as inscrições estão abertas até dia 25 de outubro. Programa Almanac Enfermagem de volta para você no nosso quadro de entrevista semanal. Recebendo hoje a professora Emília Fernandes Pimenta, professora mestre em Gestão em Organizações Aprendentes. Professora Emília, muito obrigado por sua presença, mais uma vez conosco. A gente vai conversar hoje sobre saúde do trabalhador, né? Então, eu queria começar o nosso bate-papo, nossa conversa, em relação ao contexto, né? Que você fizesse um apanhado geral da saúde do trabalhador no Brasil. Então, olá a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você falando de um assunto de tamanha relevância para a sociedade. E o contexto de saúde do trabalhador, ele hoje tem um aspecto muito de destaque, né? Por quê? Porque hoje em dia a mão de obra qualificada é que eleva o trabalho da empresa, certo? Então, condições financeiras de comprar uma máquina de tecnologia, as empresas têm. Mas profissional capacitado e excelência está difícil hoje, a gente sabe disso. Então a saúde do trabalhador, ela ganhou evidência, né, lá na época dos anos 70, onde os trabalhadores eles tinham uma carga horária de trabalho muito elevada, eles tinham condições super precárias de trabalho, eles adoeciam muito. E aí começaram a ver que era de suma importância investir na parte de saúde do trabalhador. Só que essa perspectiva começou com um aspecto mais de punição. Então existia um método de que se você faltasse, ou então eu vou tratar desse trabalhador para que ele não falte, não na perspectiva de que o trabalhador ele precisa estar saudável para ter uma qualidade de vida e produzir bem no seu ambiente de trabalho. Então começou por esse aspecto, primeiro com a exceção do engenheiro, do médico do trabalho, e depois vieram os outros profissionais. E aí vieram todas as legislações, as normas técnicas que vieram subsidiar a questão da saúde do trabalhador, não só no Brasil, mas em contexto internacional também.
as normas brasileiras, elas seguem o que a OIT, Organização Internacional do Trabalho, ela preza, né, com relação à saúde do trabalhador. Então o Brasil ele veio acoplando, juntamente com a CLT, inclusive até nas normas do SUS, a Lei 8080, ela vem abordando o aspecto da saúde do trabalhador. Então ela está super inserida nesse contexto e atualmente mais ainda, né? Por quê? Porque os trabalhadores eles estão cada vez mais se capacitando, eles estão ficando mais conscientes da sua importância perante o ambiente de trabalho. A questão de saúde hoje em dia é muito divulgada e difundida, certo? Então as pessoas vêm buscando muito a questão da prevenção, levando isso também para o aspecto da saúde do trabalhador. Realmente é um tema, né, que está em alta, né, que vem sendo realmente, tem tido uma atenção maior, né, tanto das empresas como também das faculdades, né, das escolas que qualificam o profissional para a formação, exatamente. Emília, e em relação à percepção, né, da saúde do trabalhador por duas vertentes, digamos assim, pela ótica do trabalhador e também pela ótica do empregador, o que é que você tem observado, né, em relação a isso? Então, nós observamos, por parte do empregador inicialmente, que há uma nova impressão, uma nova percepção do que seria a saúde do trabalhador. Como eu falei no início, antes era muita questão mesmo do lucro. Eu vou estar gastando porque eu tenho que contratar pessoas especializadas nessa área, eu tenho que fazer os exames dos meus funcionários, eu tenho que prezar por um ambiente ergonomicamente correto para que esse trabalhador não adoeça tão rápido. Só que essa percepção do lucro, ela vem sendo quebrada quando eu tenho um trabalhador saudável dentro da minha empresa e ele não coloca tantos atestados, ele não falta, ele não está encostado, como a gente diz popularmente, pelo Serviço de Previdência Social, certo? Então, esse trabalhador de 30 e poucos anos que adoecia antes, ele está inserido no mercado de trabalho, ele está produzindo, ele está sendo ativo. Então, a empresa ela vem quebrando isso. Mas isso é um processo ainda um pouco lento, porque precisa de investimento. Quando a gente fala em investimento, a gente fala em dinheiro e investir esse dinheiro, que é um investimento que você vai ver o resultado a longo prazo, muitas vezes o empregador ele não tem essa percepção logo inicial, mas vem sendo quebrado com a ajuda, inclusive, da legislação, que tem focado muito, né? Então, por exemplo, o Ministério do Trabalho hoje, ele faz as fiscalizações, ele faz as normas, ele fiscaliza se essas normas estão sendo aplicadas e a empresa ela é multada se ela não estiver seguindo esses requisitos. Então, de uma forma até de percepção cultural, como também respaldado pelas normas técnicas, né, que o Ministério do Trabalho ele impõe, essa percepção vem mudando um pouco. Com relação ao trabalhador, é um pouco até engraçado, digamos assim. Por quê? Porque o trabalhador muitas vezes ele não se reconhece enquanto indivíduo que pode adoecer em detrimento de sua atividade. Inclusive, os próprios profissionais de saúde, tanto é que você falou bem na questão da formação do profissional. Ele vem mudando porque antes não se falava tanto nas universidades na saúde do trabalhador. Hoje em dia, eles já começaram a ser cadeiras optativas, cadeiras formais dentro da grade curricular. Por quê? Porque eu sou um indivíduo que trabalho e tenho a minha vida pessoal. Então, quando eu chego no ambiente hospitalar para ser tratado, não está tratando apenas um indivíduo fora do seu trabalho, ele tem todo um contexto de trabalho. E nós sabemos que o ritmo do trabalho hoje é muito acelerado. Então, eu passo muito mais tempo no meu ambiente de trabalho do que vivendo a minha vida pessoal lá fora. Então, quando eu chego no ambiente, esse profissional que está me atendendo, ele tem que saber qual é a minha profissão. Qual a atividade que eu exerço, para ele começar a relacionar se o meu problema tem algum tipo de indício ou resquício da atividade que eu exerço, certo? Então, só que o trabalhador em si, muitas vezes, ele nem retrata para o profissional qual a atividade que ele exerce. Então, eu pego um trabalhador, eu estou atendendo um indivíduo que, de repente, ele está com lordose, né? Está com muitas dores na coluna, e aí ele começa a retratar, então eu passo um medicamento para aliviar a dor dele, mas eu não sei que de repente ele descarrega um caminhão, ele trabalha com muito peso, e aí no outro dia ele vai exercer a sua função novamente, e aquela medicação foi só um paliativo, não vai tratar ele. Então eu tenho que tratar ele na sua função. Certo? Então o trabalhador ele ainda precisa entender um pouco mais disso. E aí, falando para os meus colegas profissionais de saúde, eles são muito resistentes. Certo? Então, quando a gente trata do profissional de saúde, parece que eles têm uma certa resistência devido à continuidade de estar vivenciando a doença das outras pessoas, eles meio que internalizam isso. Então, deixam também de se cuidar. Então, o profissional de saúde, ele também é um profissional que precisa ser cuidado no seu ambiente de trabalho. Não é só para cuidar, né? Também precisa ser cuidado. Mas, Emília, em relação
a inserção, né? Agora, focando mais no profissional de enfermagem, e especificamente no enfermeiro, em relação à inserção, à atuação e à importância, né, do enfermeiro na saúde do trabalhador. O que você pode nos falar sobre isso, e especificamente em relação ao enfermeiro? Então, o enfermeiro, ele compõe um serviço especializado, né, que é o SESMIC, que é uma das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, ele tem alguns requisitos para o enfermeiro estar dentro das empresas atuando, certo? Que aí a gente pode esclarecer em outro momento, certo? Mas aí, o que acontece? O enfermeiro, ele tem um perfil dentro da saúde do trabalhador muito de prevenção, certo? E de promoção da saúde. Então, ele exerce dentro da empresa todas as atribuições que ele exerce em qualquer outro ambiente que ele for trabalhar. Então, se tiver atendimento de emergência, o enfermeiro vai estar atuando. Se tiver atendimento com relação a uma punção de um medicamento, o enfermeiro vai estar lá atuando. Mas a principal característica voltada para a saúde do trabalhador é a questão da promoção. É a educação permanente, é a educação continuada, que ele vai estar lá implementando dentro da empresa, certo? São as orientações, são as comunicações. Então, é justamente você pegar o foco de saúde, que muitas vezes as empresas, se não tiver um profissional de saúde lá dentro, falando sobre saúde, trazendo as percepções, identificando esses profissionais que estão adoecendo, para justamente passar pela consulta médica, certo? Então, é todo um acompanhamento que você faz enquanto enfermeiro junto aos trabalhadores para justamente prevenir a doença deles, certo? Promover a saúde e prevenir a doença. Por quê? Porque ele está muito mais em contato. O médico, ele entra também nessa parte com o aspecto da parte dos exames. Então, o enfermeiro, ele está lá, mas no contexto, atua também nessa parte que é do programa de controle médico e saúde ocupacional, que são todos os exames ocupacionais que o Ministério da Saúde também preconiza, certo? Então, ele atua nessa parte e também muito na parte de promoção e prevenção à saúde, que é de suma importância dentro de qualquer instituição que venha a ter trabalhadores lá exercendo suas funções. Maravilha. Informações sobre saúde do trabalhador para você, profissional da enfermagem, que nos assiste no Almanac Enfermagem. Emília, muito obrigado por sua participação mais uma vez. Sinta-se à vontade. Estar aqui com vocês. Para voltar quantas vezes quiser. Você que nos assiste, acesse também nosso portal almanacenfermagem.com.br e visite nossa página também no Facebook, Almanac Enfermagem TV. Daqui a pouco a gente volta.